Estamos retornando para a segunda parte da live Análise Crítica do Romance Girassóis Femininos. O Instagram derruba a nossa live após 59 minutos, quase chegando uma hora, então a gente tem que fazer por etapa. Ainda estamos falando sobre o romance Girassóis Feminino com a professora Manuela. Um bate-papo muito importante, um aprendizado enorme. Então, realmente, essa live, ela é uma aula, né? Uma aula em relação a romances, né? E tudo. Então, nós vamos voltar com a Manu. E o pessoal vai entrando, vai retornando à live. Nós vamos dar continuidade. Ai, tá carregando. Demorei um pouquinho para voltar para salvar o conteúdo que nós já tínhamos Ixi, travou. conversado. Tá travado, Manu. Vou te Tá, mas chamar, vai chamar de novo? vou te chamar de novo. Tá. Então vamos voltando para a segunda parte. Vamos ver se Ih, agora vai. tá travado. Problemas do ao vivo. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Ouvindo Ah, então, estamos. por mim. Só que é uma pena que eu fiquei com o olho fechado nessa foto que tá, nessa imagem que tá travada, né? Não, eu não tô vendo nada. É, pra mim tá travado no meu rosto, assim, com o olho fechado. Tá só carregando. E aí, Ah, mas tem? acho que se estiver me ouvindo bem, dá pra gente prosseguir assim. Então vamos, quem sabe ela destrava durante a live. Sim. Problemas técnicos. Quer tentar É, mais é, uma vez que eu saia? vamos mais uma vez. Tá. Aí, se não for, a gente retorna. Do jeito que tá. Aí? Não, Foi? Manu. Não, Não? eu não Prosseguir. vejo. Então vamos. Bom, aí a gente vai agora partir pro narrador e pro foco narrativo, né? E, bom, eu quero, como eu já tinha pontuado para vocês no início, eu, o narrador e autor são instâncias totalmente diferentes. Então a gente não pode confundir. A gente não pode falar, o autor é que está falando isso. Não, não é o autor, tá? É o narrador. O narrador é quem o autor cria para contar aquela história. Né? Então é isso que é desse princípio que a gente vai partir. Pois bem, dentro do romance, a gente tem um narrador que a gente vai chamar nos estudos literários de heterodiegético, tá? É um nomão aí, tá? O narrador heterodiegético. O que isso significa? É um narrador em terceira pessoa, tá? Onisciente, ou seja, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo, inclusive os pensamentos das personagens. Contudo, ele não participa da história. Então, nos estudos literários, é esse nome que a gente dá para o narrador em terceira pessoa, tá? Que é o narrador heterodiegético, e no seu caso, no caso específico do livro, é o narrador onisciente, que sabe de tudo, vê tudo, contudo não participa da história, tá? Outra questão também, quando a gente trabalha o narrador, é um outro termo que a gente utiliza, que é a narração ulterior. O que significa isso? A história, ela já tinha sido concluída, ela já tinha sido encerrada, mas aí o narrador, ele continua a relatar um fato novo. Onde é que acontece isso? Nos capítulos 16, 17 e 18, tá? Então, a gente vai ter, então, termina a narração ali, né?
o Edu, ele suicida-se. Contudo, o nosso narrador, ele continua a história, que vai ser, então, o que a gente chama de uma narração ulterior, tá? O foco narrativo, porque a gente tem o narrador, que eu acabei de falar, que é um narrador heterodiegético, contudo, a focalização é só a visão do Edu, tá? Por isso que é um narrador onisciente, porque todos os fatos que vão sendo narrados, né, dentro da nossa diegese, que é a nossa história, todos os fatos é da visão do Edu. Aí eu pergunto, como seria os fatos narrados se fosse pela visão de uma outra pessoa, né? Então esse narrador, ele também ele tá querendo, ele é um narrador duvidoso, porque ele colocou pra gente só a visão do Edu. Como será que em determinado momento, por exemplo, da narrativa, se fosse a visão de uma das meninas, né? Nossa, como será que elas iriam descrever o Edu? Porque o narrador sempre descreve o Edu como um homem belíssimo, de olhos encantadores. Não dizem pra gente que os olhos são as janelas da alma? Então é isso que o Edu representa pra gente. Porque todas as personagens olham primeiro para os olhos de Edu. Olhos cor de mel. Por isso que vai se encaixar exatamente dentro dessa frase. Os olhos são a janela da alma. Por isso que, quando o Edu ele faz esse fluxo de consciência que eu já disse, que ele fica lá dentro do apartamento, que é um micro espaço, a primeira reação dele é pelos olhos. Olhos, o narrador já diz, olhos parados, pensando no passado, ou lágrimas escorrendo. Então, é o olho que vai representar bastante, então, a nossa personagem, que é o Edu. Com isso, então, eu finalizo o narrador. Nossa, eu tava pensando aqui, tipo, hoje eu tô vendo meu livro com outros olhos mesmo, sabe? Tipo, o que eu não imaginava no meu livro, ou que pra minha pessoa, né, seria tipo algo normal, porque como eu escrevia a história, tipo, não olhava de outras maneiras, de outros ângulos. Sim. Como às vezes parece que o meu rosto tá sem expressão, porque eu não vejo a Manu e eu fico procurando. Parece, gente, ele tá sem expressão na live. Então E eu estou aqui do outro lado com a minha imagem travada. tô ouvindo a Manu, então deixa eu ver onde eu estou agora. Essa se encerrou, elementos narrativos. E agora falta a personagem pra gente encerrar esse pedaço. Então vamos. Bom, aí a gente construiu o que a gente chama, então, do enredo. Nós passamos pelo tempo, pelo espaço, pelo narrador. Agora, todos esses outros elementos, eles vão culminar na personagem, tá? Pois bem, a gente tem 3 tipos de personagem, que são as protagonistas, as antagonistas e as secundárias, tá? Edu é a personagem protagonista. Por quê? Porque toda a trama gira em torno dele. Toda a trama. Tudo que é construído pelo nosso narrador heterodiegético, ou seja, o narrador em terceira pessoa, é construído em torno do Edu. E aí, as mulheres assassinadas são as antagonistas, tá? São elas que colaboram para que haja uma tensão na narrativa. O que significa, eu vou traduzir, o que significa uma tensão? A tensão é aquele ponto que a gente fica esperando, será que ele vai matar agora? Será que ele vai matar depois? Então, todas essas mulheres, a cada capítulo é uma mulher diferente, né? De idades diferentes, só que com o mesmo biotipo, são belas, né? São mulheres belas. Então, são elas que são as antagonistas, exatamente porque elas vão gerar essa tensão dentro da narrativa, tá? O Edu, ele vai ser caracterizado
como a gente chama nos estudos literários, de uma personagem individual. O que significa isso? Porque ele é muito complexo, tá? Todas as características do Edu, elas são características marcantes. Qual que é a principal característica marcante do Edu? São os olhos. Tá? Essa é a principal característica do Edu, são os olhos. Então, a todo momento, o narrador, ele ressalta os olhos do Edu. Então, o Edu, ele olha as mulheres, o olhar está seduzindo essas mulheres, os olhos cor de mel, que as comia, né? Então, ao tempo todo, o narrador, ele ressalta. Então, por isso que o Edu, ele é considerado, então, uma personagem individual, porque aquilo é uma característica dela, tá? É uma característica dela, daquela personagem. As vítimas, elas são todas chamadas de personagens típicas. O que significa uma personagem típica? São personagens que são marcadas pela sua função social. Então, é a mãe do Leonardo, né? É a universitária, são as jovens que estavam passando férias, no caso daquelas 3 meninas. Então, as vítimas, nos estudos literários, nós chamamos de personagens típicas, tá? Que elas vão ser identificadas pela sua função social, a função social que elas adquirem dentro da sociedade, a função que elas desempenham dentro da sociedade, tá? Aí, o Edu, voltando um pouco no Edu, ele também vai ser classificado como uma personagem redonda. Nós temos personagens planas e personagens redondas, tá? Personagem redonda é aquela personagem que tem a maior profundidade psicológica. É aquele espírito inquietante, em que vai gerando na gente, ao mesmo tempo, uma raiva, mas uma pena. Ao mesmo tempo que a gente quer esganar o Edu, a gente também tem pena do Edu, né? Por toda a situação traumática. Novamente, retomando, né? Não é que a gente está justificando os erros de Edu, tá? Não é isso. Mas a gente também entra nessa profundidade psicológica do Edu, porque é muito difícil acompanhar o Edu. Porque o Edu, por ele ser uma personagem individual, ele mata cada uma delas de um jeito. E principalmente se elas não cederem aos caprichos de Edu, a morte é mais violenta ainda. E isso também retoma um pouco o próprio avô dele. Então, ele quer fazer ao contrário. Se com o avô ele era dominado, com essas outras mulheres, ele quer ser o dominador. Né? O que eu acho com relação às personagens, eu acho essas mulheres muito enfraquecidas, assim, muito, como eu posso dizer, suscetível, muito aberta, né, para isso, frágeis. Eu acho as mulheres muito frágeis, assim, se encantam facilmente, sabe? Personagens realmente personagens que são planas mesmo, que não mudam. Né? Durante a narrativa se percebe que essas mulheres elas não mudam. Só tem uma que muda, que é aquela que corre dele, em que ele atropela, né? Que é a única que parece que tem uma ação contra ele, né? Acho que dá um chute nele, alguma coisa assim, e aí ele vai lá e atropela a menina. Então, o restante das outras personagens eu classificaria como personagens planas. Elas não mudam durante a narrativa, tá? Então, com isso eu fechei os 5 elementos da narrativa, né? Que são esses, percebam, não sei se vocês conseguiram perceber, que todos os elementos, eles culminam com a personagem. Né? Então, por isso que eu quis fechar com a personagem, porque ao longo da narrativa, a gente percebe que o quê? Que o espaço, o tempo, o narrador e o foco narrativo, ele só tem sentido a partir da personagem. Então, é a personagem, Edu, que vai fazer com que gire tudo dentro da nossa narrativa. É isso, esse pedaço. Esse Edu tá dando o que falar. Tá. Gente, então, sobre a parte de
de ser diferente, a ação dele é diferente, entre aspas. Com cada personagem, com cada mulher, é, foi o que eu sempre quis desde o começo. Eu não queria que fosse a mesma coisa com todas, a mesma maneira de assassinar, a mesma maneira, o mesmo local. Então, por isso que, tipo, que ele andou por vários espaços. E aí foi aonde foi a demora para construir o livro, porque, tipo, eu queria tudo Uhum. diferente. Eu não queria nada, porque já que eu ia falar de vários assassinatos, por isso ser nada muito igual, porque ficaria uma leitura que não chamava o leitura, que não levasse o leitor até o final do livro, porque ia Uhum. parecer que estava falando a mesma coisa, estava mudando o nome das personagens. Sim. E agora, deixa eu ver onde eu tô. Agora vamos falar sobre as figuras de linguagem. Eu queria, antes da gente entrar nas figuras de linguagens aí, que esse narrador usou bastante, me lembrou também o assassino das noivas de Copacabana, do romance do Dias Gomes. Me lembrou bastante As Noivas de Copacabana. Contudo, o Edu, como você bem colocou, ele não mata da mesma forma, né? É diferente do assassino das Noivas de Copacabana, que mata da mesma maneira. E eu acho também que é isso que constrói a complexidade da personagem, né? Eu acho que é esse pensar psicológico sobre a personagem é que vai fazer com que o narrador ele descreva fielmente cada ação. Porque sem a descrição do narrador, dificilmente, desculpe, a gente conseguiria compreender a complexidade dessa personagem. Por isso que o Edu é totalmente uma personagem redonda, né? Porque ele é muito complexo. É muito difícil você acompanhar os atos e as ações dele. Você sabe como ele vai começar, né? Você sabe como ele vai começar. Ele vai começar olhando, né? Que é uma marca dele. Depois ele parte então para mortes diferentes de jeitos diferentes. E quando o Edu, uma coisa que eu queria dizer também, quando o Edu ele tá meio que perturbado, sim, sabe? Meio fora de órbita, ele mata com mais crueldade. Eu não sei se você percebeu isso. Quando ele tá mais abalado psicologicamente, assim, ele mata com uma crueldade, né? E aí o narrador descreve aquele sangue, aqueles pedaços dentro da geladeira, o alimento do corpo e o alimento da alma, né? Você percebe exatamente isso. Você fala, gente, esse Edu, ele tá me deixando muito confusa. Pois bem, Luiz, passemos então para as figuras de linguagem, para não cair a live também, né? Bom, as figuras de linguagem que eu percebi, pode ser que tenha mais, tá? Mas as que me chamou, porque não tem como a gente escrever sem figura de linguagem, né, gente? Não é humanamente impossível. Mas as que me chamaram mais atenção foram três: o eufemismo, a antítese e a metáfora. Eu vou começar pelo eufemismo. O que é o eufemismo? É quando a gente utiliza uma palavra para tentar suavizar os fatos, tornar esses fatos delicados. Por isso que no começo da nossa live eu disse o seguinte: eu acho esse narrador muito romantizado. É porque o nosso narrador, ele utilizou só eufemismo. Quando ele vai descrever as relações sexuais ou as mortes das meninas, né? Ele vai acompanhar também a evolução dessa personagem. Então, se o Edu tá muito abalado psicologicamente, o nosso narrador ele fala de maneira mais enfática, mais ferina, contudo, ainda assim, ele utiliza palavras para suavizar, né, esses fatos. Então, voluptuoso, eu percebi que o nosso narrador ele utiliza muito isso, né? Voluptuoso, se perder no seu, emaranhar-se nesse vento calmo, né? O sussurro insaciável, né? Eu fui anotando algumas coisas ao longo da minha leitura aí, né?
como espectadora, essa noite tranquila, né, sozinho. Então ele vai utilizando esses elementos que vão causando na gente, talvez vai causando na gente essa pensar que esse narrador é muito romantizado, tá? Então, por conta exatamente dessa figura de linguagem que é o eufemismo, que serve então para suavizar, tornar-se delicado todos os fatos grotescos feitos pelo Edu, né? Então, por isso que eu disse para você que eu achei o nosso narrador romantizado. Aí eu fui entender por quê. Porque o cara usa só eufemismo, né? O nosso narrador ele só utiliza eufemismo. Então, outra coisa também que eu notei bastante, ele utiliza sempre a antítese. O que significa isso? A aproximação de palavras de sentidos opostos, o bem e o mal, o claro e o escuro, né? Por que será que é girassóis femininos? É girassóis femininos só porque o Edu... Só porque não, ai gente, que horror. É porque o Edu foi violentado lá na roça, na fazenda de girassóis, mas não é só isso. Não é só isso. Tem mais coisa. Aí a gente precisa olhar o quê? A simbologia do girassol, tá? Então eu percebo muito essa antítese aí, esses sentimentos, essa dualidade do nosso personagem principal. A última figura de linguagem que eu notei também é a metáfora, tá? É a metáfora. Todo texto literário, ele vai utilizar em algum momento a metáfora, tá? O que é a metáfora? É quando a gente utiliza uma palavra no lugar de outra, né? A gente utiliza bastante isso. E como que o nosso narrador vai nos apresentar essa metáfora? A partir das suas descrições. Por exemplo, comparando Edu a um lobo faminto, né? Isso é uma metáfora. O que será que é o lobo? Né? Então a gente percebe que essa metáfora ela vai sendo construída a partir da descrição do narrador. Então por isso que é de fundamental importância essa descrição que às vezes gera no leitor uma lentidão narrativa, mas que vai ser explicada lá nos últimos capítulos do livro. O porquê que o narrador ele foi descrevendo cada passo que o Edu dava. Exatamente porque vai culminar de novo na personagem, porque o Edu é uma personagem redonda, tá? Então, com isso, a gente encerra as figuras de linguagem. Gente, se tiver mais, depois vocês me falem. Eu consegui observar só essas, assim. É claro que a gente tem a comparação que eu acabei de dizer ali, né? Comparando o Edu com um lobo, né? Comparando o avô dele com um monstro. Acho que tem hora que ele fala um fantasma, né? E tudo mais. Tem outras também, mas as que eu achei mais visível aos nossos olhos são essas três. Bom, agora vamos para significado dos girassóis e da palavra lobo. Porque eu acho que quando a pessoa vê o título Girassóis Femininos, eu acho que tipo, ela deve ficar nessa dúvida. Por que girassóis femininos? E logo em seguida ver uma sinopse falando que é um serial killer. Exatamente. Quando eu fui apresentada ao livro, eu fiquei exatamente com essa impressão. Eu falei, nossa, girassóis, o que será que tá querendo dizer, né? Aí quando você foi lá na escola daquela palestra que eu comprei o livro, eu sou assim, a primeira coisa que eu leio, eu sou curiosa, eu já vou lá, já leio o resumo, pra eu saber do que se trata, né? Tem gente que pula a parte do resumo e já vai direto pro livro. Eu não, já quero saber do que se trata, porque eu não gosto de ter surpresas. Eu já gosto de estar preparada para aquilo que eu tô lendo, né? Então, a primeira simbologia que eu trago aqui, que eu fui pesquisar, foi no dicionário de símbolos, é o lobo, né? O lobo, ele aparece, a figura do lobo, ela aparece o tempo todo na narrativa. São poucos capítulos em que o narrador não apresenta o Edu como um lobo. Então, o lobo, ele representa várias coisas. Ele representa a astúcia, a inteligência, a sociabilidade e a compaixão.
Contudo, perceba que o nosso narrador, ele desconstrói essa sociabilidade do Edu e essa compaixão. O Edu, ele só vai ter um momento de compaixão que é com a Tainá. Quando ele sufoca, mas não consegue terminar. Então, é o único momento em que realmente essa simbologia da compaixão se apareceu no Edu. E a sociabilidade, ela só acontece, todo mundo sabe que o lobo vive em matilha, né? Tem um óbvio, um que domina ali, mas o Edu, ele só aparece um ser sociável quando ele se torna amigo de Leonardo. E é o único momento que parece uma personagem diferente das demais. E que talvez a gente não dê tanta importância pro Léo. Porque o Léo aparece só num capítulo, né? E quando a mãe dele morre, ele não aparece mais, né? Então, é o único momento em que o Edu, por mais distante que ele esteja dessa sociabilidade, ele tem uma proximidade com alguém. Contudo, esse lado feroz dele se apresenta muito mais forte. Tá. O Edu, ele também, a simbologia do lobo também está muito interligada, relacionada com a crueldade, a luxúria, tá? Então, por isso que talvez os atos sexuais descritos pelo nosso narrador, eles são tão nos pormenores, digamos assim. Cada ato, cada processo, cada beijo, né? Cada mão, cada toque, né? E aí depois, de repente, o Edu, ele veste esse lobo e aí ele representa, então, essa crueldade, tá? O lobo, ele também representa a ambição, só que o Edu não é ambicioso em nada, né? Ele é um cara doente, ele é uma pessoa doente, né? Atormentado psicologicamente com o passado, com os fantasmas dele, que não tem ambição nenhuma, não tem pretensão nenhuma. Ele quer só essa luxúria e essa crueldade. E aí, de um determinado momento da narrativa, a gente percebe que o Edu, ele começa a se transformar num monstro mesmo. Ele já, antes, ele identificava a vítima, mas ele não pensava como ele iria matá-la, né? Mas aí, quando o psicológico dele está extremamente abalado, estremecido, ele já começa a pensar. E o narrador fala, né, pelo Edu, como que eu vou dar fim nessa vida? Como será que essa vai morrer, né? Como você fala a sua vida no girassol, né? Que ele coloca assim, tá? E também, a última coisa que o lobo se relaciona com o Edu, é sobre a questão de poder. Você pode perceber que a todo momento, o Edu, ele não gosta de ser dominado, ele gosta de ser o dominador. Então, isso está muito relacionado à questão do poder, que é uma visão do lobo mesmo, né? Tem aquele lobo lá na matilha que domina todos os outros. É uma relação estabelecida de poder. E quando esse poder ele é rompido, rapidamente os desejos do Edu, eles são rompidos também. Porque o Edu não gosta de ser desafiado. Ele gosta de ser desafiado até certo momento. Depois de outro momento, ele não gosta de ser desafiado. Porque para ele não é interessante. Por que não é interessante? Porque ele já tinha vivido isso com o avô. O avô já o dominara completamente. E agora ele não quer mais ser dominado. Ele quer ser o dominador. Então, por isso que as meninas têm que fazer o que ele quer. E ai daquela que não fazer. Se aquela lá não fazer, ele vai matá-la com requintes de crueldade. Aí, a última simbologia, que é o girassol, a primeira coisa que a gente pensa é, realmente, o girassol é uma simbologia, uma simbologia não, é uma imagem para o Edu de tristeza. Por quê? Porque foi na fazenda de girassóis, na roça de girassóis, que ele foi violentado pelo avô. Mas também foi na roça de girassóis que ele beijou a Jéssica, que foi a única sensação de amor, né, que ele teve depois do assassinato do acidente dos pais. Então, a simbologia do girassol é a seguinte: é a adoração, a felicidade, contudo, a instabilidade.
Então, vou colocar isso dentro da narrativa aqui. O Edu, ele tem adoração por mulheres, certo? Ele tem uma adoração por mulheres. Ele adora, ele venera as mulheres. Mas esse trauma faz com que ele as mate depois da relação sexual, né? E ele também, o único momento de felicidade que ele teve dentro da roça de girassóis foi com a Jéssica. Então, tá vendo a simbologia casando com a narrativa. E o girassol é uma flor instável. Por quê? Porque ela gira seguindo o sol. O girassol é a felicidade, o girassol está extremamente ligado ao sol, ao claro, né? A alegria, a felicidade. Contudo, para o Edu, para a nossa personagem, aquela fazenda de girassóis tornou-se escura. Porque a todo momento em que ele buscava uma segurança, ele via nos girassóis o rosto do avô. Todos os girassóis que estavam ali eram o rosto do avô, né? Por isso que ele marcava essas vítimas com esse girassol, para trazer essa dualidade, né? Você teve um momento de felicidade ali comigo, com o sexo, mas você perdeu a sua vida, né? Foi mais uma flor colhida, né? Como diz o nosso narrador, mais uma flor colhida na plantação de girassol. Então, essas simbologias eu acho super interessante quando a gente lê um livro e busca a simbologia dele, porque percebam que se relaciona muito com a nossa personagem. Tá vendo como a nossa personagem vai confirmar o que eu acabei de dizer. Nós temos uma personagem redonda, complexa, que é muito difícil você acompanhar as divagações, acompanhar o Edu, porque a todo momento ele muda. Então, o girassol, ele vai trazer pra gente essa questão, tanto do sol que nos ilumina, né, que traz pra gente a melanina, a cor da pele, mas também esse sol, ele queima. Ele queima. E de que maneira queimou no Edu? A partir do momento em que ele ia colher os girassóis com o avô e o avô o violentava. Aí as simbologias foram. A gente está quase encerrando a live aqui agora, Então, vamos ver. lembrando que tá rolando o sorteio. Assim que finalizar a live, eu faço o sorteio do exemplar do livro. Manu, eu queria agradecer Ai, pela sua participação. Acho que foi uma aula, um aprendizado para todos os leitores de Gerações Femininas e eu aprendi muito com essa live. Eu pude enxergar o meu livro além da visão do autor, além do que eu imaginava ter escrito. Eu quero agradecer mais uma vez essa parceria. A Manu é parceira e ela sabe que quando precisar pode me chamar. A gente já tinha meio que comentado algumas ações nas escolas que ela leciona, mas devido ao corona está tudo paralisado esses sim. projetos. Mas em breve retornaremos. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais desse encontro, né? Porque esse é o grande intuito da live, um encontro para discutir sobre arte, sobre literatura e apresentar jovens artistas ou artistas independentes. Essa é a única live que eu não estou apresentando outro autor, estou falando da minha obra, mas eu estou apresentando que eu sempre falo, uma mulher referência. Eu vejo a Manu como referência de. Como que eu poderia usar a palavra? Aquela mulher de força, inquebrantável é a Manu, uma parceira. E lembrando, já passando para o pessoal, dia 3, a gente tem uma próxima live, que é com. Vamos falar sobre poesia marginal. É um poeta de Birigui, aqui pertinho da gente. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais.
Bom, primeiro eu quero agradecer você porque você me tirou da zona de conforto, tá? Por quê? Eu trabalho poesia, né? Eu só analiso poesia. Eu estou analisando poesia desde o mestrado. Então faz muito tempo que eu não analiso romance, né? E eu quero agradecer você também por eu conseguir fazer uma leitura de deleite fora da minha área de estudo, né? E consegui. Eu acho que deu para entender assim os elementos da narrativa. Eu quis trazer os elementos da narrativa com os termos técnicos mesmo, para a gente conseguir compreender realmente o como que é feito isso e o nome a gente não sabe. Né? Eu quero agradecer também todo mundo que acompanhou a live, eu fiquei super emocionada. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui super emocionada, tá? Por todo mundo que assistiu, por todo mundo que confia em mim, acredita no meu trabalho. Eu não sou a melhor, de maneira alguma, eu tô crescendo, eu tô aprendendo, mas eu sempre busco me aprimorar, tá? Eu sempre busco me aprimorar enquanto pessoa, enquanto profissional, e eu acho que eu acho que o mundo precisa mais disso, de aprimoramento. A gente precisa se lapidar a cada dia mais, aprender com os nossos erros, com os nossos acertos. É meio clichê essa fala, né? Talvez, mas a gente precisa se aprimorar. Então, a todo dia eu busco um aprimoramento. Então, e também dizer que esse local aqui é um local de resistência, né? Eu não poderia deixar de finalizar a live falando exatamente sobre isso. Resistência, resistência da arte, resistência do autor independente, resistência do pesquisador da área de humanas, resistência dos profissionais de língua portuguesa, dos professores de letras, né? Então, esse espaço aqui é um espaço de resistência. Saber da onde a gente veio, saber o nosso local de fala, o nosso local de pertencimento. Então, diante disso, eu só quero agradecer. Eu espero que eu tenha feito uma análise que que venha de encontro com aquilo que está posto. Eu tentei fazer essa análise separando você, tá, do nosso narrador. Tá? Então, você, o nosso narrador é o nosso narrador. Tá? Então, eu tentei fazer isso, né, essa separação, e eu acho que, de certa maneira, eu até que consegui, né, fazer essa separação de autor com narrador, né? Então, as pessoas precisam parar de dizer que narrador e autor é a mesma coisa, tá? Então, é esse o agradecimento a todo mundo que está acompanhando a live. Eu agradeço de coração. Meu marido acabou de comentar. Obrigado, amor. Obrigada, de verdade, tá ali na sala esperando, né? É uma pena que vocês não estejam me vendo, porque eu tô com o olho cheio de lágrimas, assim, né? Super emocionada. E obrigada novamente por me tirar da minha zona de conforto. Narrativa, analisar romance, não é comigo, não. Né? Meu negócio é poema, mais coisas mais subjetivo, né? Essas coisas muito objetivas assim não é comigo. Mas eu acho que deu certo, né? Deu para entender. Eu consegui falar pausadamente. Olha, o milagre que você fez, Luiz. Eu, Manuela, consegui falar pausadamente, falar com calma. Gente, não é qualquer dia, né, que eu falo com tanta calma, assim, devagar. Eu quero agradecer o pessoal da minha família que está comentando. Cláudia, vizinha aqui do fundo, comentou todas, me ajudou em umas palavras que eu tinha esquecido, como tablado, Luiz Gama. Muito obrigada, pessoal. Valeu, Luiz. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Eu tô te devendo uma resenha crítica pra gente colocar numa revista aí, dessas revistas da USP, UFRJ, do livro. Deixa eu ter mais um tempinho aí para eu conseguir fazer uma resenha crítica dessas, assim, que a gente analisa profundamente o livro. Eu ainda falei para você, eu ainda vou fazer uma resenha dessa. Eu vou ficar aguardando essa resenha da Manu. Eu também queria agradecer ao pessoal que ficou assistindo, família da Manu em peso. Cláudia participou do começo ao fim. E aí, eu voltei a escrever poesia, voltei, né? Tô voltando com os poemas. Que medo de mostrar pra Manu ler, porque já é a área dela. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E o pessoal que nos acompanhou hoje, continua acompanhando as lives, vão passar vários autores independentes ainda.
pessoais que escrevem, têm intuito de publicar um livro e vê a dificuldade do mercado editorial, pode entrar em contato, porque assim como lançamos o concurso Arte da Palavra, também estamos publicando livros de autores, então é só entrar em contato comigo que nós vamos conversando. Tá? Então eu dedico essa live a todos que assistiram, nesse momento de pandemia, a todos os artistas, que eu também gosto de usar a palavra resistência, então todos os artistas que resistem, e a todos os meus colegas professores que estamos passando por esse momento e tentando ou lecionando dentro de casa, né, pelo ensino remoto. Exatamente. E estamos, eu sofro um pouco com isso, sofro com esse com Eu também. esse Nossa, Luiz, eu negócio. também. Meu Deus do céu, eu instalei até uma lousa aqui na sala de casa. Instalei E até eu uma lousa. E eu sou especialista, o pessoal não entende, mas sou professor de educação física, vai falar nada a ver com a literatura. E aí eu tenho 10 turmas e eu trabalho com movimento. Então, como que você trabalha com aula? Tá complicado. Mas nós vamos passar por mais essa e quem sabe melhore, né? O pessoal comece a valorizar a profissão, a valorizar os professores. Os professores. É só um adendo aí, a mãe de um aluno acabou de falar, Hector, você sabe que você é meu orgulho, né? Pensa, Luiz, olha, se todo mundo tivesse um aluno igual o Hector, menino do céu, pensa um menino comprometido. É uma graça de menino. Fátima, manda um beijo pra ele, viu? Aquele xodó da gente, aquele aluno que é xodó da É, a gente. gente tem, eu acho que aluno, né, é igual filho, a gente não escolhe, a gente ama todos, né? A gente ama independente do que o aluno seja, a gente acolhe aluno, né? A gente não pode, a escola tem que parar de ser aquele espaço excludente, né? A escola tem que ser um espaço includente, incluir o aluno verdadeiramente, desenvolver o aluno dentro das suas competências e habilidades, respeitar a especificidade de cada um deles, né? E assim, eu não sou perfeita, não, eu procuro fazer isso. Tem dia que a gente dá umas falhadas, né? Que é da vida do ser humano, mas a gente vai buscando se aprimorar aí cada dia mais e cuidar dos nossos alunos, porque o professor que incentiva o seu aluno, você pode ter certeza que você vai deixar uma marca grandiosa nesse menino. Esse menino ele pode chegar na universidade, mas ele vai lembrar de você, né? Então eu procuro fazer isso, eu cuido dos meus alunos como se eu cuidasse dos meus filhos, eu tenho os meus alunos como se fossem meus amigos, assim. Eu dou bronca, eu dou risada, eu conto história, e assim a gente vai tentando melhorar esse país que precisam de gente inteligente, pessoas pensantes, pessoas críticas, pessoas que saibam se posicionar, né? Que saibam gerenciar o estudo, que estudem, né? Isso, a última mensagem que eu quero deixar é o estudo. Estudem, porque o estudo é a única coisa que ninguém tira de você. E a única arma que nós temos é o estudo. Entrem nas universidades, ocupem todos os espaços, busquem, sempre busquem se aprimorar, sempre busquem o conhecimento. Não sejam levados, sejam críticos, né? O Edu não é uma boa referência, digamos assim, mas sejam o dominador no sentido positivo da palavra, né? Dominem os espaços, busquem, estudem, porque o estudo ninguém tira de você. O conhecimento adquirido, ele nunca vai ser perdido, nunca, nunca. Pode passar o resto da vida, ele nunca vai ser perdido. Ah, eu não entrei numa universidade, tudo bem, mas você tem um conteúdo, você tem um conhecimento. E isso ninguém, absolutamente ninguém vai tirar de você. E eu desejo para todo mundo que sejam críticos, que se reafirmem, que se conheçam, que conheçam o seu local de pertencimento, que reconheçam o local de fala do outro, né? Porque eu não posso dizer algo sobre o outro se ali não é o meu local de pertencimento. Eu não posso dizer como que vive um indígena se eu não sou indígena. Eu não posso dizer como é a vida de um gay se eu não sou gay, né? Cada um respeitando o local de fala e o local de pertencimento do outro. Quem sabe assim as coisas melhorem, né? Vamos ter esperança, vamos ter fé.
E nós estamos precisando dessa esperança, dessa fé, precisando que as coisas realmente melhorem. Ari. Precisamos realmente de pessoas críticas, principalmente a juventude, para que veja se a gente consegue mudar ou minimizar o que a gente vem passando. E, Exatamente. e durante o seu comentário, vários comentários positivos, Que tá? bom! Eu fiquei morrendo de medo. Você arrasou, sensacional, foi realmente uma aula e essa live ela vai ficar durante algum tempo no perfil para o pessoal que não teve a oportunidade de assistir poder estar vendo a nossa conversa. Manu, te tomei seu tempo mais do que esperado, muito Imagina, mais, foi um prazer. muito mais. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos e a gente se encontra na próxima live. Beijo, Manu. Boa noite, beijo, viva a arte. Viva a arte. Tchau. Beijinho, tchau, tchau.